Hoje é dia 3, terça-feira. E esse é o nosso primeiro editorial do dia. Então bora tomar um café, entendendo um pouquinho mais da política, e hoje tem capítulo da nossa novela preferida. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro lançou um desafio para o ministro Alexandre de Moraes. Será que o ministro Alexandre de Moraes vai cumprir esse desafio? Vai topar o desafio que o Eduardo Bolsonaro lançou para ele? Nós vamos falar sobre isso. Outro ponto também que a gente precisa discutir é Polícia Federal ameaçando Lula. Pois é, matéria da CNN informa que a Polícia Federal partiu para cima do Lula, com tudo. Quando eu vejo a frase Polícia Federal e Lula juntas, a primeira coisa que eu lembro é da época do japonês da Federal. Você lembra dessa época de ouro que o Brasil passou? O japonês da Federal conduzindo pessoas, servindo de taxista, né, um maître lá em Curitiba? Pois é, época de ouro, né? E ainda pode voltar, pode ter certeza que ainda pode voltar. E aí, sobre a Polícia Federal, a Folha de São Paulo preparou um verdadeiro dossiê acerca da Polícia Federal, inclusive sobre o que ela chamou de aparelhamento da Polícia Federal. Você lembra do período em que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, barrava nomeações da Polícia Federal? Pois é, parece que dessa vez ele não está muito preocupado com isso, não. Outro tema que a gente vai falar aqui é dos brasileiros sendo expulsos de Portugal. E não são os únicos, não. Mais de 5 mil brasileiros foram notificados para deixar Portugal com máxima urgência. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, situação tão tanto quanto trágica, né, para esses brasileiros que estão em Portugal. E aí também, né, o Trump faz anúncios agora que vão impactar diretamente o Brasil e também, né, o Estadão já fala em sepultamento hoje. Uma triste notícia para o Brasil. Tudo isso é parte do nosso editorial. Eu espero que vocês estejam preparados para tudo isso que a gente vai trazer de informação para vocês. Muito obrigado pela credibilidade, pela confiança que vocês trazem ao nosso trabalho. E aí, bora para cima. Só não esqueça de se inscrever no canal, eu preciso conquistar isso de vocês. Nós temos uma meta, vamos bater 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente vai chegar lá. E bora de matéria. É o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, ele está cutucando o ministro Alexandre de Moraes, porque ele está agindo na estratégia de desestabilização do ministro. O Eduardo Bolsonaro, né, apesar das críticas que ele recebe, inclusive da base, né, da direita, o Eduardo Bolsonaro é uma figura que atuou como policial federal, passou no concurso da Polícia Federal, é uma figura que tem estratégias, né, da inteligência da Polícia Federal, e aí a estratégia que ele está utilizando agora é a estratégia de desestabilização. Ele sabe que o ministro Alexandre de Moraes não pode chegar até ele, e aí, olha só essa matéria do Correio Brasiliense. Eduardo Bolsonaro provoca Moraes e desafia o ministro a enviar um pedido oficial ao governo dos Estados Unidos para deportá-lo, né? O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que todas as atividades que realizou em viagem aos Estados Unidos foram legais e públicas. Segundo ele, se o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes quiser mais detalhes de suas ações e atitudes nos Estados Unidos, que envie um pedido oficial ao governo norte-americano. Na declaração dada por meio da rede social X, né, que é o antigo Twitter, o parlamentar também rebate as declarações do deputado Lindenberg Farias, que prestou depoimento hoje à sede da Polícia Federal sobre as ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Abre aspas. Está tudo na minha rede social, pois não faço nada de ilegal, fecha aspas, escreveu o parlamentar. O que acontece? Justamente, né, o ministro Alexandre de Moraes mandou que a Polícia Federal, a partir de então, né, foque, né, totalmente, 100%, nas redes sociais do Eduardo Bolsonaro e que mantenha ali, preserve todas as publicações que o Eduardo Bolsonaro fez até agora para poder utilizar isso contra ele. O Eduardo Bolsonaro disse, olha, se você quer saber se as minhas ações aqui são ilegais, mande um ofício ao governo norte-americano que ele vai te responder se as ações aqui, ou se eu cometi algo de ilegal ou não aqui no solo americano. O Eduardo Bolsonaro, ele está querendo desestabilizar ele, né, com essas críticas, com essas vamos dizer assim, com essas manifestações públicas, para que o próprio ministro Alexandre de Moraes dobre a aposta.
ele entendeu o que está acontecendo, né, no meio desse jogo aí. Ou seja, quanto mais acuados eles tiverem, mais provas eles darão, né, para que o Eduardo Bolsonaro possa mostrar ao mundo que ele é um perseguido político. Afinal, essa ação contra o próprio Eduardo Bolsonaro não tem pé nem cabeça, não tem cabimento nenhum, né? Então, vamos ver se o ministro Alexandre de Moraes vai morder a isca ou vai aceitar o desafio. Isso nós acompanharemos num próximo capítulo. Pessoal, outro ponto que a gente precisa discutir também é sobre a Polícia Federal. E relembrar é viver. Olha essa publicação aqui de 2020. O ministro Alexandre de Moraes suspende a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Ao deferir a liminar em mandado de segurança, o ministro considerou viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato, de inobservância dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Ou seja, aqui foi uma das primeiras críticas que eu fiz ao Bolsonaro e eu levei pedrada como se não houvesse amanhã. Aqui era o momento, né, do Bolsonaro subir o tom e dizer que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes era totalmente inconstitucional. Daqui começou todo esse, vamos dizer assim, esse descarrilhamento que a gente segue até hoje. Eu fiz críticas falando, mas peraí, ele poderia dizer que essa medida é inconstitucional e aqui era a hora de tensionar. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque algumas informações sobre a Polícia Federal acabam de sair hoje. A primeira delas é que os policiais federais estão ameaçando o governo Lula. Meu amigo, parece, né, que a turma da Polícia Federal está sentindo aí, né, qual é o efeito do governo Lula, né? O Lula, se tem uma coisa que eu sei que ele não gosta, é de polícia, principalmente da Polícia Federal. E parece que o desmantelo da Polícia Federal vai a galope. A Polícia Federal enfrenta uma crise financeira. Luísa, a polícia agora ameaça dificultar as operações e os policiais reclamam da demora no pagamento de diárias. Conta pra gente se isso pode impactar em grandes operações, paralisar de vez a atuação da PF, Luísa? A Associação de Delegados da Polícia Federal, Tainá, diz que sim, que esse contingenciamento ele pode sim levar a uma paralisação das operações, né, das missões da Polícia Federal, inclusive prejudicando o combate ao tráfico de drogas, né, e outros crimes de grande complexidade, crimes como corrupção, organização criminosa. Então, eles lançaram uma nota para fazer frente, né, a esse contingenciamento, reclamar dos cortes feitos pelo governo federal, apontam que já tem aí um passivo a ser quitado pela PF que ainda está pendente e que o corte de mais gastos ainda no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao qual a PF está vinculada, agravaria essa situação e poderia gerar, então, uma paralisação das atividades. O mais relevante, o que me chamou mais atenção nessa nota, Tainá e Uribe, é que a Associação de Delegados da Polícia Federal, ela reclama do pagamento atrasado das diárias, né? As diárias são valores que são pagos aos agentes quando eles têm que se deslocar para cumprir alguma missão e uma operação fora da sede na qual eles estão lotados, né? E isso tem sido pago de maneira atrasada. Os policiais reclamam que as diárias têm levado até 2 meses para serem efetivamente pagas por essas missões e eles afirmam que se nada for feito pelo governo para reverter essa situação, podem interromper as operações ou fixar uma orientação para que a PF só saia às ruas, né, só cumpra missões se for paga antecipadamente essas diárias. Veja que a ameaça da Polícia Federal não vai colar, porque eles disseram que se os pagamentos não acontecerem a contento das diárias, vai atrapalhar as investigações do tráfico de drogas. Ou seja, vai ficar mais fácil para o pessoal do crime organizado. E também vai atrapalhar as investigações sobre corrupção. Ora, a corrupção vai correr mais solta ainda. Mas a investigação contra os bolsonaristas, isso não. Pode deixar que a grana vai estar sempre liberada. E aí, vocês viram quando eu falei do Ramagem da Polícia Federal,
e do Alexandre de Moraes impedindo o Bolsonaro de aparelhar a Polícia Federal. Escuta essa matéria da Folha de São Paulo. Olá, eu sou Raquel Lopes. Escreveu aqui que a Polícia Federal trocou quase todos os titulares da pasta, né? Todos diretos, direcionados para agradar o Lula. Repórter da Folha de São Paulo em Brasília. Desde o início do governo Lula, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, promoveu uma ampla reformulação na cúpula do órgão. Ele já trocou diretores e coordenadores de todas as 13 diretorias e fez mudanças em 26 das 27 superintendências regionais. Das 27 superintendências, o Lula colocou alguém de confiança em 26. Que a última que sobrava já era de confiança do Lula. Nesse último caso, o ritmo supera o de seus antecessores. Nos 3 primeiros meses de gestão, foram 21 trocas, bem acima das 12 feitas por Maurício Valeixo no começo do governo Bolsonaro. Interlocutores de Andrei afirmam que a rotatividade não é atípica e se deve a fatores como reestruturação interna, mudanças de função e motivos pessoais. Motivos pessoais, né? São motivos pessoais. E é interessante a gente fazer uma análise aqui agora também. O Hélio Beltrão falou sobre uma Polícia Federal republicana. Vamos acompanhar isso aqui, né? Vou colocar aqui para vocês, ó, amplo, né? O Hélio Beltrão, que para mim é um cara ímpar dentro da CNN ali, mas olha só o que ele disse. Alguns veículos estavam anunciando que descobriu-se então esse grupo que cobrava para monitorar e matar, como você falou, ministros do Supremo, deputados, senadores. Eu achei um pouco exagerado, porque graças a Deus, Leandro, não se descobriu nenhum plano de execução por esse grupo, nem a gente teve esse tipo de assassinato no país. Aí as coisas foram clareando aos poucos e a gente ficou sabendo que o que a Polícia Federal apreendeu foi um bloco com anotações escritas à mão, nas quais constavam então os nomes do Zanin, do Moraes, do Pacheco, sem contexto algum. E aprendeu onde? Aprendeu junto a uns sujeitos envolvidos no assassinato de um advogado que estava enrolado num esquema de venda de sentenças por juízes. Então, em primeiro lugar, precisa ficar claro que nada disso tem ligação com as investigações do 8 de janeiro. Pelas informações que apareceram hoje, parece que se trata de uma organização miliciana, uma organização mercenária que cobra para cometer crimes. E até agora essa organização tem uma única vítima, que não é uma autoridade, foi esse advogado que eu mencionei. Então esse espalhafato todo para vazar essa operação, eu acho que depõe contra a própria Polícia Federal. Uma Polícia Federal republicana, Leandro, só deve falar de maneira oficial sobre casos concluídos. E aí, concluída a investigação, a gente pode entender melhor o que está por trás do caso. A gente sabe que a Polícia Federal cometeu erros no decorrer do processo do 8 de janeiro. Talvez o erro mais grotesco tenha sido o caso do Felipe Martins, que foi falsamente acusado de ter viajado para os Estados Unidos. E ele permaneceu preso preventivamente por meses com base nessa falsa informação. Então, a descoberta de uma suposta organização com planos para matar ministro do Supremo Tribunal Federal, justamente nesse momento em que o Supremo está sob escrutínio internacional, me parece bastante conveniente. É preciso tomar cuidado, Leandro. Depois de tudo isso que vocês viram agora, você ainda acredita na imparcialidade da Polícia Federal ou acha que a Polícia Federal, como muitos aí já falam, guarda semelhanças com uma Gestapo, ou seja, está atendendo a interesses pessoais ou está atendendo a interesses do Brasil? Qual a sua opinião? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas vamos lá, a gente falou do sucateamento da Polícia Federal. E aí, e a Pátria Educadora? Alguém lembra? Essa matéria aqui, vinda da Folha de São Paulo, é para você meio que esfregar na cara da turma da Left People e da esquerda, né? Falta de investimento e pesquisa faz 87% das universidades brasileiras caírem em ranking internacional. Meu Deus! Não é verdade que o Lula está afundando as universidades dos amigues? A turminha dos amigues agora deve estar muito nervosinha, né? Os amigues, eu lembro do Mussum, quando eu vejo essa turminha com essa linguagem neutra, né? Lembra do Mussum? Pois é. O que acontece?
A falta de investimento do governo federal e a queda no desempenho das pesquisas fizeram com que 87% das universidades brasileiras caíssem no ranking internacional de instituições de ensino superior do Centro para Rankings Universitários Mundiais. Na edição de 2025 do ranking divulgado nesta segunda-feira, 46 das 53 universidades do país listadas no Top 2000 tiveram queda. Segundo a instituição, o principal fator para o declínio das universidades brasileiras é o desempenho em pesquisas em meio à intensificação da competição global de instituições bem financiadas. Ora bolas! Mas não era a pátria educadora? Não era aqui que o Lula investia na educação e o malvadão, né? O analfabeto do Bozo, o desletrado do Bozo, o inculto do Bozo acabava com as universidades? Aonde está os argumentos dessa turma de esquerda agora, hein? Parece que some tudo, né? Ninguém está preocupado com a educação. A frase, nós queremos livros e não armas, acabou, né? Gente, a gente precisa demonstrar o tamanho da hipocrisia dessa turma. Caramba, né? Vamos lá, pessoal. Não para por aqui, não. Olha só. Hoje, o mundo começa a ter uma nova perspectiva e a questão da imigração, hoje, sem sombra de dúvidas, toma novos rumos. Olha essa matéria da Gazeta do Povo. Mais de 5 mil brasileiros devem ser notificados para deixar Portugal. O que está acontecendo? As autoridades de Portugal devem iniciar nos próximos dias a notificação de 5.386 brasileiros e simplesmente esses brasileiros tiveram seus pedidos de residência negados. Qual que é o procedimento? Tá? Vocês sabem que eu tenho uma agência de imigração, tá? A Imigra Mais. E nessa agência de imigração, nosso foco principal é Uruguai, principalmente pelos benefícios que tem. O Uruguai, por exemplo, não existe imposto sobre herança, o curso de medicina é top de linha e é gratuito. É um país ótimo, um país mais caro de se viver, mas é um país ótimo. E sem contar a questão da residência fiscal. Você tem condição de passar parte do tempo, né, durante o ano lá no Uruguai, você não paga nada de imposto aqui no Brasil, né, de receita estrangeira. Lá é o sistema territorial, então é um país top. Só que uma coisa é certa, para você fazer a migração, primeiro você arruma a documentação, primeiro você consegue a residência e depois de garantido o seu direito à residência, você vai usufruir dos benefícios daquele país. O problema é que tem muita gente que faz o caminho inverso. A galera vai, entra no país, fica ilegal e lá dentro, de forma ilegal, dá entrada na documentação para conseguir a residência. Aí o caminho é torto. Aí você começar a casa pelo telhado, não tem jeito. Mas tem muitos brasileiros que já estão nessa situação. Já construíram um timing lá dentro, uma vida lá dentro. E aí eu me solidarizo muito, né, com a situação do pessoal que está lá em Portugal. Matéria do CNN Política também, mais de 5 mil brasileiros poderão ser expulsos de Portugal. E aí a grande questão é que não é só os brasileiros, né? Mais de 17 mil indianos, pessoal de Bangladesh, né, um monte de gente vai acabar sendo expulso de Portugal. Né? O presidente do Conselho de Ministros, né, lá em Portugal, lá um pouco diferente, lá tem um presidente dos ministros, né? O presidente do Conselho dos Ministros de Portugal, o António Leitão Amar, anunciou que no início de maio, cerca de 18 mil estrangeiros em situação irregular seriam notificados pela Agência para Integração de Migrações e Asilo para deixar Portugal. Então são muitas pessoas, e dentre elas brasileiros. Vamos acompanhar aqui o trecho aqui em que ele fala aqui. Como eu disse várias vezes na minha intervenção inicial, é bom que o país tenha consciência. Poucos anos de grandes asneiras criaram um desafio para décadas. Por mais que nós façamos neste ano ou nos anos que venham, nós temos um desafio para décadas. Não se altera uma população de um país com esta dimensão de alteração quantitativa e de natureza sem criar um desafio para décadas. Alguém me perguntou sobre a dimensão política e a avaliação política. É evidente que o tema da imigração tinha que ser um dos temas mais importantes num debate eleitoral. Era um dos temas mais importantes da nossa vida em sociedade
Quando um país é confrontado com uma mudança na sua população, as suas características, de 10 pontos percentuais, de 4 para 15, é evidente que tinha que ser um tema essencial, é evidente que as pessoas lá fora tinham que sentir. Portugueses e estrangeiros, portugueses e imigrantes, incluindo designadamente aqueles que vieram e não tinham resposta e que sofriam com isso de forma indigna. Era normal que isto fosse um tema. Cabe aos governantes dar-lhes resposta. E como eu disse... Pois é. Hoje, né, a política de imigração está sendo, né, sem sombra de dúvidas, um dos assuntos que mais estão abalando, né, o mundo todo. Tá? Agora, o que isso diz muito para nós? Diz que as políticas que o Donald Trump vem aplicando de imigração, né, somente recepcionar aqueles imigrantes que chegam de maneira legal, é o que Portugal está fazendo também, é o que o mundo está pensando hoje em dia. O mundo não quer possíveis espiões lá dentro, possíveis figuras que vão cometer ali atos absurdos, atos radicais dentro do país. Então é por isso que se você hoje pretende fazer o seu trabalho de imigração, faça da maneira correta. Dê entrada na documentação, ainda de dentro do seu país, faça todos os trâmites como deve ser e depois do pleito autorizado, aí sim, você prepara a sua vida em outro lugar. As pessoas que estão lá em Portugal, você pode ainda fazer um recurso, né? O pessoal pediu, Sandro, mas o que o pessoal que está em Portugal pode fazer? Faça um recurso bem fundamentado ao setor de imigrações, justificando o que você contribuiu para aquele país e o porquê seria interessante o país te fornecer a residência. O prazo é curto, você tem 20 dias para tomar as medidas. Mas faça isso já se programando para sair de Portugal. Infelizmente, são políticas migratórias difíceis de você alterar. Bom, bora para cima, próxima matéria. Pois é, pessoal, o Donald Trump acaba de fazer um anúncio também que o Brasil vai ter o aço e o alumínio taxado em 50% pelos Estados Unidos a partir de amanhã. Tá bom? Os Estados Unidos aguardam uma contraproposta dos parceiros comerciais que vão pagar tarifa de 50% sobre o caso do aço e do alumínio, como é o caso do Brasil. A medida entra em vigor nessa quarta-feira. Então o Donald Trump está precisando que o Brasil negocie e fale, olha, não vamos comercializar, não quero perder o meu comércio do aço com você, vamos melhorar as tarifas aqui de forma que a gente tenha um acordo bilateral que a gente possa negociar. O problema é quem está à frente da presidência no Brasil, e é lógico, o Brasil vai sofrer sanções e retaliações. Acompanha comigo essa matéria do R7. O presidente Donald Trump tem anunciado tarifas sobre produtos importados para proteger a indústria americana, mas chegou a reduzir ou até mesmo a suspender as taxas a pedido de parceiros comerciais. De acordo com o governo americano, os países que exportam aço e alumínio para os Estados Unidos têm até esta quarta-feira para apresentar melhores ofertas. Hoje, a secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que Trump deve conversar em breve com o presidente chinês Xi Jinping. A China é um dos países mais atingidos pelo tarifaço e, durante os últimos meses, anunciou retaliações a produtos importados dos Estados Unidos. Nesta semana, o Senado analisa um pacote fiscal apresentado pelos republicanos que já foi aprovado pela Câmara dos Representantes. O texto traz um dispositivo que autoriza o governo de Donald Trump a adotar medidas de retaliação fiscal contra países que impuserem impostos sobre serviços digitais de grandes empresas americanas de tecnologia. Na visão da Casa Branca, os governos que taxam as Big Techs adotariam políticas fiscais discriminatórias contra os Estados Unidos. 17 nações impõem ou já discutiram a possibilidade de cobrar taxas voltadas às grandes plataformas digitais. O Brasil chegou a debater a possibilidade de taxar essas empresas, mas a proposta liderada pelo governo ainda não avançou. Pois é, o Brasil está brincando com fogo. Esse assunto, esse papinho aí de simplesmente taxar as Big Techs, de censurar as Big Techs, é uma medida sine qua non, ou seja, não vai ter outra situação dos Estados Unidos senão partir como um trator, né, contra o Brasil. E o Brasil vai ser taxado, vai ser sancionado pelos Estados Unidos, não tenha dúvidas disso.
Inclusive, né, falando de sanções, de taxação, ontem o Estadão fez uma matéria citando, né, o risco Moody's, né, que é aquele risco Moody's, né, que é o investimento no Brasil, ou seja, o risco de se investir no Brasil, onde o Brasil foi rebaixado. O que acontece? O Brasil, né, já está com o velório marcado já. Ou seja, o investimento no Brasil acaba de ser sepultado. E o Estadão está entendendo o tamanho da burrada que eles fizeram em trabalhar e articular para derrubar o Bolsonaro. A agência de classificação de risco Moody's, que havia melhorado a nota de crédito do Brasil, corrige a rota e sepulta a chance do país de recuperar o grau de investimento. Fim de um delírio. Enquanto o Moody's ajusta sua rota, o país mantém a marcha rumo à inviabilização das despesas discricionárias e do arcabouço fiscal já em 2027. Eu acho complicado, né? Porque o pessoal traz umas palavras difíceis, umas coisas difíceis para o brasileiro entender. O resumo é o seguinte: o Brasil hoje é considerado como um leproso, né, para os outros países, ou seja, quem vai investir na República das Bananas se tem a Argentina aqui do lado, com um cara que sabe fazer administração? Ninguém vai investir nisso aqui. Outro ponto também que a gente precisa falar é quem vai investir no Brasil perdulário, que gasta mais do que arrecada. E olha que está arrecadando recorde porque está abusando a cada 47 dias um imposto novo no lombo do coitado do brasileiro. E mesmo assim, essas figuras estão conseguindo a proeza de quebrar a República das Bananas. É para acabar, né? Vamos lá, pessoal. Mas enquanto o foco é regular as Big Techs, enquanto o foco é controlar, né, o que você diz na internet, olha isso aqui. Né? Você viu que a Polícia Federal falou que agora, faltando dinheiro, está mais difícil controlar o crime organizado. Né? Essa matéria aqui foi publicado, né, inclusive no Poder 360, o Comando Vermelho manipulou eleições do Nordeste, revela operação conjunta. Alguma vez, vocês já pararam para pensar por que sempre a esquerda vence no Nordeste? Capitão Alden escreveu o seguinte: uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Ceará, ou seja, são informações oficiais, com apoio das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, revelou que integrantes do Comando Vermelho interferiram diretamente no resultado das eleições municipais de Santa Quitéria, no interior cearense. O esquema envolvia compra de votos, intimidação de eleitores e ameaça ao cartório eleitoral, com base de comanda estruturada na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, tá? A operação, realizada nesse sábado, cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão, sequestro e bem contra integrantes da facção. Os líderes, que atualmente se escondiam na Rocinha, comandavam à distância ações criminosas no Nordeste, inclusive com a participação ativa no pleito de 2020. A apuração começou a partir de um acordo de colaboração premiada homologado pelo Ministério Público Eleitoral no âmbito de uma ação de investigação judicial eleitoral. O resultado foi a cassação dos mandatos do então prefeito e do vice-prefeito eleitos, além da anulação total da eleição no município. Gente, cara, assim, cá entre nós, a gente sabe que hoje, né, a gente está vivendo quase que um narco-estado. A gente sabe da força do crime organizado dentro do Brasil. Vamos dar um exemplo? Esse é um funkeiro, né? E aí ele foi preso, MC Pose do Rodo. Ele foi preso com acusações, né, de que ele fazia apologia ao crime e era vinculado ao Comando Vermelho. E esse cara aqui fez campanha pesada para o Lula durante as eleições de 2022. Campanha pesada. Foi preso. E aí começou a manifestação dos funkeiros, né, pela soltura dele. Não ficou preso? Quase nada. Acho que foi 1 ou 2 dias. E aí subiu para um desembargador, o desembargador mandou soltar o MC Pose do Rodo e criticou a prisão, falou que a Polícia Federal foi mauzona, né? Que isso? Levou o menino, né, a nossa criancinha aqui, como se fosse alguém perigoso, só porque ele é faccionado ao Comando Vermelho? Calma, não é assim que funciona, não. Que isso? Vocês estão tratando essa criança, esse rapazinho,
Estão tratando ele tão mal como se fosse aquela menina do batom lá. Você lembra da menina do batom? Aquela que pegou 14 anos de prisão, que ficou 2 anos presa, né? Não, e ainda vou pôr restrições, né? O que eles falam é que ele faz músicas e canta com apologia ao crime organizado. Vai tirar as redes sociais dele e vai impedir ele de continuar fazendo música. E se bem que é funk, né? Não podemos falar música é barulho, né? Mas vamos proibi-lo de continuar fazendo apologia ao crime organizado? Não, vamos não. As penas que serão aplicadas serão muito mais brandas e muito mais amenas. É sinal, meu amigo. Alguma coisa está errada nessa história. Você não acha? Quando você olha, por exemplo, casos como o do Rubinho Nunes, né? O Rubinho Nunes foi cassado. Sabe o laudo que ele publicou? Você lembra, no caso do Pablo Marçal, que foi lá, de forma imbecil, publicou um laudo tosco, né, sobre o Boulos? Pois é. Quando ele publicou esse laudo, o Rubinho foi lá e repostou. Quando ele repostou e viu que era mentira, correu e tirou. Ficou 26 minutos. Né? E aí, por causa desse laudo que foi republicado, ele foi cassado. Cassado. Pois é. Eu acho que se o Rubinho tivesse filiado a uma facção criminosa, ninguém tinha deixado caçar ele. Pelo contrário, ele estava muito bem, né? Então, assim, o Brasil está indo pelo caminho errado demais. Pessoal do céu, pelo amor de Deus, né? Se o Brasil não mudar, logo, logo, fica insustentável a convivência aqui dentro desse país, não é? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial, nosso café com política aqui. E a gente volta daqui a pouquinho, tá? Então põe água no feijão. A gente volta meio-dia com mais um editorial preparado especialmente para você. Um grande abraço e vejo vocês.